Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um editorial aqui do canal. Nesse editorial eu vou fazer uma coisa que não é fácil de fazer. Voltar atrás num ponto que eu tinha dito e trazer uma nova visão daquilo que eu falei para vocês. Eu não costumo falar de um tema só em cada vídeo, mas nesse vídeo aqui eu vou falar de um único tema. Eu vou falar da questão do Nicolas Ferreira e vou trazer um vídeo dele. Primeiro ponto que eu quero que você analise. Quando eu falei que Nicolas precisava ser mais prudente, tomar cuidado, senão ele seria caçado. E seria caçado porque eles utilizariam de todas as armas que ele tem para caçar o Nicolas Ferreira. Eu me deparei com um vídeo que o Nicolas fala o seguinte: não importa se ele for caçado ou não, não importa se ele tenha que enfrentar as dificuldades, inclusive que o próprio Paulo enfrentou quando ele foi perseguido para falar aquilo que ele acredita. E ele falou que mesmo que ele seja caçado, vão surgir 10, 20, 100 Nicolas para falar o que é certo. Então ele não está se importando em ser caçado. Ele que foi o deputado mais bem votado do Brasil e digo talvez até do mundo. Uma votação expressiva demais. Então eu venho aqui voltar atrás. Eu venho dar apoio para o Nicolas e dizer para vocês que ele estava certo. E ele tem razão. Ele não tem que ter medo de ser caçado, ele não tem que ter medo do que está acontecendo. Se acontecer, é fato. Simplesmente aconteceu. A gente sabe o que aconteceu com muitos outros que agiram. E Nicolas falou, não é uma peruca, não é isso que vai mudar a realidade do que ele falou. Então, eu venho aqui para voltar atrás, tá? Eu vou colocar alguns pontos aqui que a gente precisa analisar juntos. Primeiro, esse Twitter do Valdemar da Costa Neto. A liberdade de expressão e suas prerrogativas parlamentares serão defendidas pelo nosso partido sempre que ele estiver exercendo o seu mandato, manifestando sua opinião. Conte conosco, Nicolas, o PL estará sempre contigo. Então ele mostrou a força do PL em consubstanciar aqui a liberdade de expressão e a fala do Nicolas, que é para isso que um parlamentar é feito. É parla quer dizer, discutir, parlamento, lugar de se discutir. Então, assim, o Valdemar da Costa Neto dando esse apoio para o Nicolas é bom. Mas o tema que foi discutido é importante. E assim, as coisas acabam dando certo. Olha essa matéria aqui que o UOL divulgou. Mendonça analisará as ações contra Nicolas Ferreira pelo tal discurso transfóbico que a esquerda tenta emplacar contra Nicolas. Mendonça é quem vai analisar. E ele, que tem valores cristãos, disse que não vai utilizar isso dentro das decisões do STF, mas no final das contas você sabe que sim, sempre haverá. A essência da pessoa não muda. Então assim, esses pontos são cruciais. E Nicolas me fez refletir, olha só como as coisas são. Eu, já mais experiente, 12 anos de advocacia, fora o tempo que eu já atuo e ainda estudo filosofia, mudei minha opinião. Mudei minha opinião porque ele me mostrou que ele está certo. O discurso dele não é uma peruca que vai mudar ou deixar de mudar. Então, eu quero que vocês ouçam o discurso dele que me fez mudar de opinião. Eu vou ampliar a tela aqui para que vocês possam acessar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso, eu vou colocar aqui. Esse é o discurso que me fez mudar de opinião e eu queria que vocês ouvissem esse discurso aqui comigo, tá bom? Escuta e presta até atenção e fica até o final. Talvez se eu tivesse colocado dinheiro na cueca, ao invés de colocar uma peruca na cabeça, teria sido menos polêmico. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece a história da Lia Thomas, que é uma nadadora, mulher trans, de que antigamente competia com homens e ocupava ali o ranking 462 e agora ocupa o ranking 1. Ele quebrou o recorde anterior por 38 segundos de diferença do segundo colocado, ou seja, a segunda colocada, enquanto ela estava nadando, a Lia Thomas já estava comemorando ali o seu prêmio. Inclusive, recentemente agora, uma advogada pediu vestiário separado, uma vez que a Lia Thomas estava ali expondo sua genitália masculina dentro do banheiro com outras mulheres. Você conhece também o caso da Fallon Fox,
que quebrou o crânio da sua oponente, e ela também é uma lutadora, uma mulher trans. E não é um caso isolado também ali no MMA. Nós temos também o caso da Lana, que simplesmente com 2 rounds conseguiu dar um mata-leão na sua oponente. E isso é ela hoje e isso é ele antes. Ou seja, uma diferença absurda. E por fim, o caso também do pivô da Gabriele Ludwig, que também é um transexual de 50 anos, que nada mais nada menos entrou ali para poder competir uma competição de basquete da Califórnia com garotas. E dá só uma olhada aí na diferença de tamanho e biológica em todas elas. E isso não é exclusivo do mundo dos esportes. Nós temos, por exemplo, a Caitlyn Jenner, que antigamente ele era assim e agora está dessa forma. E foi eleito uma das mulheres do ano. E essa história é engraçada porque ele mesmo é contrário homens participarem de eventos femininos esportivos. E ela está sendo o quê? Cancelada pela esquerda. Isso prova mais uma vez que não importa o que é falado, o que importa é quem fala, porque até mesmo uma trans que discorda disso, ela está sendo cancelada pela esquerda para não acontecer, por exemplo, casos como esse skatista de 29 anos que conseguiu ali ganhar de meninas de 13 a 16 anos um campeonato de skate. Agora, o que eu disse no meu discurso foi exatamente isso daqui. Uma defesa pelas mulheres. E talvez as pessoas não estão acostumadas com o que está acontecendo, porque esse movimento ele é muito silencioso e gradual. Antigamente, tudo que o movimento ativista, LGBT e feminista queria era privacidade. Nós vamos fazer tudo aqui dentro das 4 paredes e não queremos mais mexer com ninguém. Mentira. Hoje nós estamos percebendo que o meu discurso, eu tinha razão. Afinal de contas, bastava ser contrário a eles que você é considerado um criminoso. E basicamente o que acontece hoje é que as mulheres, sim, estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Afinal de contas, todos esses exemplos aqui que eu dei, né, caso isolado número 1.380.000, tem acontecido de forma gradual. E isso faz com que as mulheres atletas se sintam descredibilizadas, desmotivadas, desanimadas. Afinal de contas, basta um homem entrar e simplesmente vai quebrar toda a luta, todo o exercício, todo o treinamento que ela fez para poder atingir aquele patamar. E para não acontecer isso com outras pessoas, que eu me coloco aqui realmente na posição de sacrifício, de tomar pancada de todos os lados, para que isso não chegue, por exemplo, até a sua filha. Porque já existem casos hoje de homens que entram, por exemplo, para poder se depilar e a profissional recusa, afinal de contas, ela foi profissionalizada para poder depilar mulheres e elas estão sendo taxadas de criminosas e transfóbicas. Existem casos, por exemplo, de homens que se sentem mulheres que vão até o salão de beleza para poder fazer a sobrancelha e a profissional recusa e também acontece um cancelamento. Afinal de contas, ou você aceita ou caso contrário você se torna um criminoso. E o que mais assusta em toda essa história é que de fato eu utilizar uma peruca para poder elucidar um exemplo daquilo que está acontecendo, ou seja, um princípio que eu me sinto, eu me torno, para mostrar o quão perigoso é isso e quantas brechas podem acontecer, por exemplo, de um homem se sentir mulher e entrar dentro do banheiro da sua filha, dele entrar no banheiro ali da academia e acontecer ali alguma tragédia. As pessoas colocam isso como se isso fosse pior, por exemplo, do que de fato está acontecendo. Nós temos uma perda do espaço das mulheres para todo um ativismo, bem gradual, bem silencioso, mas muito efetivo. E o que anteriormente era somente uma vontade de lutar por direitos, hoje, na verdade, o desejo da pessoa se torna um dever para o outro. E pior, ele tem que se tornar, inclusive, uma lei. Caso contrário, você será sancionado. E ainda tenho que ver ainda parlamentares, judiciários, todos sistematizados para poder, por exemplo, cassar o meu mandato ou aplicar ali uma sanção judicial. Isso beira a infantilidade. Afinal de contas, o artigo 53 me dá total liberdade para palavras, votos e opiniões ali na tribuna. Ou seja, o que eles estão querendo fazer é uma retaliação para poder tentar me parar e poder colocar panos quentes no posicionamento conservador. E se eu não me coloco nessa guerra para poder atacar e dizer aquilo que eu penso, sabe o que eles vão fazer? Eles vão ir nos silenciando e colocando uma espiral do silêncio até que todo mundo tenha que aceitar. Caso contrário, vai acontecer essas coisas aqui que já estão acontecendo. Confeitaria condenada a pagar 336 mil por se recusar a fazer bolo em apoio ao casamento gay.
Aqui no Rio de Janeiro, um pastor é acusado de homofobia por se recusar a fazer casamento. Nos Estados Unidos, a justiça determina que fotógrafa cristã não pode recusar casamento gay. Justiça obriga designer cristã a fazer sites de casamento gay. Todos os outros movimentos que já passaram anteriormente na humanidade, nunca, nenhum deles quiseram a aprovação de todos. Mas o ativismo LGBT, e repito aqui, é o ativismo mais persecutório que existe. Ou você concorda, ou caso contrário, você deve ir para a cadeia. Cadeia que, inclusive, não pode abrigar menores que cometem estupro, latrocínio, roubo, mas pode abrigar um deputado que está no seu exercício. E quanto aos parlamentares que querem aí ganhar os seus likes, a sua fama em cima do que aconteceu, para pensar em quem de fato defende a liberdade. Eu fui atacado, por exemplo, de pedófilo publicamente por parlamentar que está dentro desse Congresso. Eu, por exemplo, fui atacado dizendo que um vídeo de um ator pornô era eu, publicamente, e não houve absolutamente nenhum tipo de retaliação por parte da esquerda com este deputado. Ou seja, a gente está numa guerra e eu venho aqui colocar para todos vocês que eu não sou covarde. Eu não vou simplesmente dizer para as pessoas de que eu estou ali querendo ser pacífico, porque um apaziguador, ele é uma pessoa que conversa ali com o crocodilo para ele ser o último a ser comido. E muitas pessoas acabam não tendo contato com essa matéria. E aí eu te pergunto, quantas pessoas agora vão ver esse vídeo? Quantas pessoas viram o meu discurso, viu que eu de fato estava defendendo as mulheres? E talvez nunca tinham tido acesso a esse conteúdo. Nós estamos vendo, por exemplo, propagandas como a Apple, como a Hershey's, colocando homens que se sentem mulheres no lugar das verdadeiras mulheres. E ninguém dá absolutamente um pio a respeito disso. E como eu vou passar essa informação para frente? Você pode, obviamente, discutir o uso ou não da peruca, mas isso passa longe de ser um ato antidemocrático. Até mesmo porque naquele ali plenário, pessoas, por exemplo, já utilizaram foguetes, né, que soltam ali papéis picados, deputadas, por exemplo, que já usaram o plenário para poder discursar um poema feminista e dizer que ela é uma mulher e ela é puta. Ou seja, na verdade o que está acontecendo é uma supressão de poucos, é uma indignação seletiva. E por que a esquerda está completamente desesperada com o que eu disse? Não foi por conta da peruca, meus amigos. Foi por conta realmente do conteúdo, porque eu trouxe às claras tudo aquilo que está literalmente acontecendo. E o entendimento que nós estamos em uma guerra, quando você entra para ela, não é para você sobreviver. Uma guerra não é para você tomar menos tiros e machucar menos. É para você enfrentar. É para você ter uma missão e cumpri-la e vencê-la. Então, se for necessário passar por processos desgastantes de sacrifício para que as pessoas entendam o que nós estamos dizendo, sem simplesmente focar na forma, mas no conteúdo, eis-me aqui. Eu serei a pessoa que irei fazer isso. Vai precisar de muito mais pressão, de muito mais retaliação para eu poder sentir isso aqui, ó, um pouquinho, realmente, para poder me balançar, para que eu deixe de defender a verdade. E agora, nesse fim aqui desse vídeo, eu te peço simplesmente duas coisas. Primeiro, para que você envie esse vídeo para as pessoas que focaram na narrativa histeria coletiva da esquerda com relação a uma peruca. E segundo, para que você agora pense, será que usar uma peruca é maior ou menor do que tudo isso? Pois é, pessoal. Vocês assistiram o vídeo comigo. É por isso que eu estou sempre aberto a ouvir. E é esse o motivo que eu voltei atrás e digo, a minha preocupação aqui era com a cassação do Nicolas. Mas e se ele for cassado? Que seja. Falou certo. Que seja. Se ele entra numa guerra, não é para tomar menos tiro. É para entrar e fazer o que é certo. Então eu mudo meu posicionamento. Eu falei que a gente não poderia perder um deputado conservador, que não era hora de enfrentar a esquerda dessa forma, mas faz sentido o que ele falou e realmente eu mudo meu posicionamento. E você que ficou até agora no vídeo, o que você acha sobre o discurso do Nicolas? Você concorda com ele ou não? Coloca no comentário que é importante para mim, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.